sem ver eles inteiros. Essa menina viralizou depilando a parte da frente do cabelo, e essa resolveu imitar. Só que ela esqueceu de cortar o cabelo antes de fazer isso, e a cera ficou tão grossa que quebrou na hora de puxar. Ai, já ela fez uma maquiagem colorida que interagia com luzes de LED. Só que pra tirar, a maquiagem manchou. Ela lavava o rosto, mas as tintas não se mexiam, e ela andou com a cara colorida por alguns dias. Essa dança da Tate McRae ficou muito famosa, e as pessoas começaram a tentar imitar, mas esqueceram que pra dar certo, precisava ser flexível. Por fim, um chá chamado kombucha viralizou, e essa menina resolveu fazer pra experimentar. Mas quando ela tomou, o resultado foi um pouco complicado. Jeitos insanos que crianças ganharam dinheiro na escola. Nessa escola, todo mundo odiava educação física, porque toda aula era só correr em volta da quadra. E esse menino um dia quebrou o braço, e não precisou fazer essa aula por um mês, até o dia que ele melhorou. Mas quando o médico tirou o gesso, ele resolveu ficar com ele e alugar ele por R$50 um mês, pra quem não quisesse fazer educação física. Até o dia que todos os alunos tinham quebrado o braço. E o diretor descobriu. Outra escola entregava um pacote de vegetais pros alunos todo dia. Se eles comessem e entregassem a sacola vazia, ganhavam 1 ponto. Só que ninguém queria comer. Então esse menino começou a cobrar R$1 pra comer o dos colegas e entregar o pacote vazio pra eles. E funcionou. Ele ganhava R$30 por dia fazendo isso. Até o dia que começaram a sentir um cheiro muito ruim da biblioteca. E descobriram que ele não tava comendo os vegetais, e sim escondendo eles atrás de uma estante. Cachorros que salvaram vidas. Esse cachorro sentiu um cheiro que nenhum humano percebeu e salvou milhares de vidas. Um dia, do nada, ele começou a cavar. Ele nunca tinha feito isso e a dona brigou pra ele parar. Mas mesmo assim, todo dia ele continuava cavando no mesmo lugar. Até o dia que ela resolveu olhar pra ver se tinha algo ali. E descobriu que o lugar onde ele tava cavando tinha um vazamento de gás. E que se ele não tivesse descoberto, o bairro inteiro teria explodido. O dono desse cachorro levantou no meio da noite pra fazer café, mas acabou tendo um ataque cardíaco no meio do caminho. Depois de 3 horas, a esposa dele acordou e conseguiu chamar a ambulância. Mas quando os médicos chegaram, acharam estranho ele ter sobrevivido por tanto tempo, sendo que não tinha ninguém por perto pra fazer os primeiros socorros. Foi aí que eles viram as marcas de pata no peito dele, porque o seu cachorro ficou pulando em cima dele pra fazer massagem cardíaca, que foi o que fez ele sobreviver. Essa mulher fez um vídeo reclamando de pessoas que duetavam o vídeo sem falar nada, mandando as pessoas pararem. Só que a internet não perdoou. 45.000 pessoas duetaram o vídeo. Esse cara começou com o braço, e aí esse adicionou o corpo na conversa. Outra pessoa ajudou com o braço que faltava, e é claro, não dá pra ela não ter pernas. E um cachorro que invadiu o vídeo. Aí esse cara deu continuidade pro cachorro, e esse obcecado por Lego adicionou os pés do cachorro. Mas o que acontece quando ele sai da tela? Esse cara respondeu essa pergunta importantíssima. Esse aqui segurou os Legos, mas sem querer derrubou alguns. Mas essa mulher ajudou ele a se equilibrar. Mas precisaram apontar a perna dela. E aí adicionaram a segunda perna, que é um monte de papel higiênico, que é segurado pela pequena sereia. Eu amo a internet. Esse youtuber transformou a casa dele num aquário. Ele começou abrindo todas as torneiras e chuveiros da casa, pra depois que ela enchesse, colocar os peixes. A água já tava cobrindo o chão, só que tava demorando demais. E por isso resolveram quebrar todos os canos de água pra acelerar o processo. O andar de baixo já tava submerso, só que a casa começou a desmoronar. A pia soltou, as portas quebraram e as paredes incharam. Mas eles resolveram continuar e chamaram os bombeiros pra ajudar a encher com aquelas mangueiras gigantes, mesmo sabendo que isso poderia derrubar as paredes. E quando a água chegou no último andar, foi a hora de colocar os peixes falsos, pra não matar nenhum peixe real. E aí ele fez todas as atividades normais em casa debaixo d'água. Dormiu, lavou as mãos, abriu a geladeira e lavou roupa. E a casa sobreviveu. Não sei como. Pra gravar Homem-Aranha, o Tom Holland zoou pra Marvel que queria passar alguns dias numa escola pra aprender a ser adolescente. Só que eles levaram a sério e resolveram realmente fazer isso. Numa manhã, ele pegou sua mochila, caderno e estojo e foi pra uma escola completamente normal dos Estados Unidos. Nem os alunos e nem os professores sabiam o que estava acontecendo. Como ele era aluno novo, no começo de toda a aula, levavam ele pra frente e apresentavam pros outros estudantes. E aí ele finalmente sentou no fundo da sala, do lado de uma menina. Só que ela achou ele meio esquisito e perguntou o que ele realmente estava fazendo ali. E ele respondeu: I'm actually Spider-Man. A menina riu e não acreditou. Imagina a cara dela quando um tempo depois ela descobriu que ele realmente estava falando a verdade.
Recordes mundiais que você pode bater em casa. Maior número de camisetas colocadas em 1 minuto. O recorde é de só 35, o que é menos de uma por segundo. Parece fácil de quebrar. O tempo mais rápido que alguém digitou o alfabeto no celular foi 3,8 segundos. Então, se você for bom jogando ou fofocando, pode bater facinho. Mas mais fácil ainda é o de mais selfies tiradas em 3 minutos. O recorde hoje é de 184. E eu tenho certeza que eu já tirei mais tentando achar uma foto boa. Aplausos em 1 minuto. Se você conseguisse fazer 1140, já bateria o recorde e levaria a plaquinha pra casa. E cuidado com esse. O maior número de CDs colocados num dedo foi 50. E eu quero quebrar o recorde de maior número de inscritos ganhos por um short. Clica 2 vezes na tela e se inscreve pra gente conseguir. Esse cara tá atravessando o mundo todo a pé. Ele começou no Chile em 1998 e a ideia é voltar pra sua casa na Inglaterra. Mas com uma regra: não podia usar nenhum meio de transporte, só andar. O primeiro desafio foi o tampão de Darién, que é a selva mais perigosa do mundo. E pra piorar, quando ele passou, a Colômbia tava em guerra. Depois precisou andar dos Estados Unidos até a Rússia. Ele passou 14 dias andando e nadando num frio congelante e até foi preso. Depois que finalmente atravessou a Ásia, ele chegou no desafio do Mar Cáspio, porque ele tinha que passar ou pela Rússia ou pelo Irã. 2 opções péssimas. Por isso, nadou por 31 dias pra atravessar ele. E foi a primeira pessoa a fazer isso. E agora, depois de 27 anos andando, ele finalmente vai chegar em casa. É por isso que a Torre de Pisa nunca vai cair. A Torre de Pisa começou a entortar em 1178, logo que começou a ser construída. E isso acontece porque construíram ela num solo que tem uma mistura instável de argila e areia, que não aguenta o seu peso de mais de 14 mil toneladas. A inclinação da torre foi piorando, até chegar em um ângulo de 5,5 graus em 1990. Por isso, o governo italiano fez um projeto para estabilizar ela em 2001, em que os engenheiros reforçaram a base, usando pesos e escavando em lugares estratégicos. E assim, eles conseguiram diminuir a inclinação dela em quase 4 centímetros. E por isso, apesar de o terreno ser instável e até ter derrubado outros prédios no lugar, os cientistas dizem que ela vai ficar em pé por pelo menos mais 200 anos. Coisas que você encosta todo dia, mas são mais sujas que uma privada. A tela do seu celular é extremamente suja e tem 10 vezes mais bactérias do que um assento de banheiro público. Isso porque você usa ele em todos os lugares e limpa muito pouco. Cardápio de restaurante. Eles são pegos por muitas pessoas todo dia e também raramente são limpos. Fora que o plástico deles não absorve água, o que dá mais tempo para as bactérias crescerem. O teclado do seu computador. Além de ter várias bactérias que vêm da sua mão e ficam grudadas ali, o teclado tem vários pedacinhos de pele morta de anos atrás e restos de comida também. Por fim, controle remoto da TV. Além de nunca ser limpo, ele é manuseado por várias pessoas que não lavam a mão e por isso tem várias bactérias que são encontradas no cocô. Como sempre ganhar no Uno? Nunca jogue mais 2 ou mais 4 no começo da partida, porque é bem provável que as outras pessoas também tenham essas cartas e façam você comprar várias. Se um jogador tiver com só 2 cartas, converse com ele sobre um assunto muito interessante. Assim, quando for a vez dele, ele vai estar distraído e vai esquecer de falar Uno. Se você tiver com 2 cartas e uma delas for pra trocar de cor, nunca escolha a cor da sua última carta, porque assim as pessoas vão fazer de tudo pra não chegar nessa cor. Por fim, se você tiver um mais 4, sempre guarde ela pro final. Ao ver que você só tem uma carta, as pessoas vão começar a jogar mais 2 loucamente pra fazer você perder. E o mais 4 vai te proteger disso. Você vai perder todos os seus amigos, mas vai ganhar a partida. E se todas as pessoas pulassem ao mesmo tempo? Quanta destruição isso causaria? Isso seria bem difícil, porque cada pessoa estaria num fuso horário diferente. Mas supondo que a gente conseguiria. Se cada pessoa ficasse em média 1 segundo no ar, nesse segundo a Terra ficaria mais leve em 316 milhões de toneladas, que é o peso de todas as pessoas juntas. E aí, essas 316 milhões de toneladas cairiam de volta juntas na Terra. Quanto isso movimentaria o planeta? Em 2011, teve um terremoto de 8,9 de magnitude no Japão. E ele foi tão forte que a partir desse dia, os dias na Terra ficaram mais curtos, por 1,8 microsegundos. E por isso, se todas as 8 bilhões de pessoas da Terra pulassem ao mesmo tempo, a Terra se moveria menos que o diâmetro de um átomo de hidrogênio. Ou seja, não aconteceria nada. O som desses bichos não faz sentido. Guepardo, um bicho assustador, mas o som... O pássaro bico de sapato, que é feio, mas o som... Parece uma guerra, cara. Credo, Deus é mais. Um cervo fofinho. Ah, é? Agora, eu não sabia que o koala fazia barulho. E eu preferia continuar sem saber. Esse bichinho fofo chamado iracoide. Eu não sei porquê, mas ele tá muito puto. Por fim, pinguim. Brinquedos que foram banidos. Quando saiu o Trolls
os dois, eles lançaram uma boneca que ria e parecia completamente normal. O problema é que o botão de rir ficava no seu furico e acontecia isso aqui. Já em 2006, foi lançada uma pistola que jogava um líquido branco viscoso. Os pais, obviamente, não gostaram disso e ele foi banido. Esse brinquedo do Rafiki e do Simba parece completamente normal, até você ver como ele se mexe. Um martelo inflável é um ótimo jeito de deixar crianças brincarem sem se machucar. Tirando que o lugar pra encher é esse aqui. Wolverine! Essa boneca, lançada nos anos 80, comia qualquer coisa que você colocasse na boca dela. Qualquer coisa mesmo, incluindo cabelos e dedos e outras coisas. Crianças que compraram coisas bizarras com o dinheiro dos pais. Um menino de 8 anos pediu o cartão da mãe emprestado pra comprar açaí. Ela deu, achando que iria fazer só isso. Mas no dia que ela olhou a fatura, descobriu que ao invés de açaí, ele tinha gasto 11 mil reais no Roblox. Aí ela vendeu o celular e PlayStation dele pra pagar o cartão. Um bebê de 2 anos estava brincando com o celular da mãe quando sem querer entrou num aplicativo e pediu 31 Big Macs. Quando o entregador chegou, a mãe ficou em choque e acabou doando todos os lanches pros vizinhos. Por fim, 2 irmãos estavam brincando no celular da mãe enquanto ela trabalhava. Só que sem ela saber, eles compraram uma TV de 86 polegadas. Quando ela chegou, os 2 levaram muita bronca. Mas quando o pai viu, eles ficaram com ela. Pegadinhas que deram muito errado. Essa menina queria zoar sua mãe jogando uma panqueca na cara dela, como se fosse uma bola de tênis. Só que a panela quebrou e voou direto na cara dela. A cara da mãe. Esse youtuber fez um desafio em que colava um micro-ondas na sua cabeça, com cimento. Ele respirava por um caninho. E no começo as coisas estavam indo bem e até meio divertidas. Só que o cano pelo qual ele respirava acabou sendo bloqueado. Os amigos tentaram tirar o micro-ondas, mas não conseguiram. E eles precisaram chamar os bombeiros e uma ambulância, que finalmente tiraram ele de lá. Por fim, esse influencer imprimiu uma foto da sua cara e colocou num pote, com um molho que simulava sangue. E colocou esse troço na geladeira. E quando seu pai abriu ela pra almoçar, deu ruim. Jeitos insanos que crianças ganharam dinheiro na escola. Essa escola tinha passes de dever de casa, que era um papelzinho que você podia usar pra não entregar uma tarefa de casa, ou pra atrasar um dia inteiro no trabalho final. Cada aluno ganhava um passe no começo do ano, mas se qualquer pessoa tentasse copiar ele, seria suspenso. No começo do ano, todo mundo tinha os seus passes e um menino teve uma ideia. Começou a comprar os passes das pessoas por 5 reais e conseguiu juntar vários deles. E aí ele esperou até o final do bimestre, e era quando todo mundo tava desesperado pra entregar os trabalhos finais. E aí ele vendia esses passes de volta pras pessoas, só que por 35 reais. E todo mundo comprava, porque todo mundo precisava de um dia extra. E esse gênio ganhou no total mais de 1.000 reais. Quanto tempo você sobreviveria se chovessem essas coisas? Se chovesse xixi, você ficaria doente bem rápido, porque ele contaminaria a água e comida. Fora que tomar essa chuva causaria machucados graves. Se chovesse coca, as pessoas ficariam felizes no começo, mas depois seria horrível. As ruas ficariam muito grudentas e atrairiam insetos e fungos, além de a acidez da Coca-Cola machucar a sua pele. Se chovesse vodka, você sobreviveria bem pouco. O álcool ressecaria muito a sua pele. Absorver ou beber essa chuva faria o seu fígado trabalhar demais, e você não ia aguentar. Também não teria comida, porque isso mataria as plantações. Mas se chovesse sangue, a gente tava fudido. Ele iria apodrecer muito rápido. E além de feder, atrairia insetos e moscas. Além de passar muitas doenças muito rápido. Você ia morrer.